Dá um pouquinho mais de microfone. Diz assim, capítulo 3, obrigado, e o verso número 21, Lamentações de Jeremias. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho a esperança. Em algumas versões está, trago à memória aquilo que me dá esperança. Versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Podeis assentar, meus amados irmãos. Mais uma vez, assumimos este púlpito com muito temor e tremor diante de Deus e também com a bênção do nosso pastor presidente, pastor Elianai Correia. Falando nisso, hoje o nosso pastor presidente, pastor Elianai, entrou em contato dizendo que está com saudade dos irmãos. Ele já está de retorno e agora está em Belém. Os supervisores da Comiadepa foram chamados para uma reunião com o pastor presidente, pastor Ritter, e por isso ele teve que ainda prolongar um pouco os dias aqui distante da igreja, mas ele disse que está muito ansioso para retornar e continuar fazendo esta obra com todos vocês. Os irmãos recebem a saudação do nosso pastor presidente, amém? Também eu quero, em nome de Jesus, parabenizar a área de número 4, na pessoa do pastor Joilson, pelo número tão expressivo de irmãos que vieram, o trabalho maravilhoso dos dirigentes também da área 4, e também parabenizar os pastores das outras áreas, que está aqui como o pastor Jacó, pastor da área 2, pastor Alexandre, pastor da área de número 5, e também o pastor da área de número 1. Quem é o pastor da área 1? Pastor. E acho que está ausente só o pastor Givanildo. Aqui não, né? Não, né? Ok. Pastor da área 1 é o pastor Douglas e o pastor Regivan. Amém? Só que eles ainda estão ensaiando trabalhar, porque o nosso pastor presidente se ausentou e ele solicitou que ficássemos aqui ainda no Templo Central, na nossa sede, dando alguma assistência. Mas, enquanto isso, os dirigentes também da área de número 1 aproveitam o mês de janeiro para irem conhecendo os irmãos, irem organizando o trabalho administrativo, e assim as coisas vão se ajustando para a glória de Deus. Eu pedi novamente aqui um pedestal para que pudéssemos estar juntamente com os nossos irmãos, folheando a Bíblia Sagrada e deixando ela abastecer o nosso coração do que ela tem de melhor, pois a Bíblia é viva e eficaz. Ela é viva porque o seu autor está vivo, e ela é eficaz porque funciona para a glória de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, este versículo, principalmente o versículo número 21, que na versão atualizada, a versão revista e atualizada, ela diz: trago à memória aquilo que me dá a esperança.
Este texto sagrado que nós acabamos de ler, do livro das Lamentações de Jeremias, diz respeito, inclusive o nome lamentação, ela denota a questão de funeral, de tristeza, de morte. E é exatamente este o sentimento que pairava no povo de Deus neste período. O livro anterior, que leva o nome do profeta Jeremias, ele foi usado por Deus por muitas vezes, inclusive teve um ministério de muito sofrimento, inclusive chamado de profetas das lágrimas, porque por mais que Deus o usava para repreender o seu povo, para que abandonasse o pecado, a idolatria, se corrompesse, com outros deuses, eles não davam ouvidos ao profeta de Deus. Por mais que ele insistisse na mensagem que Deus lhe dava, para que o povo fosse ao arrependimento e Deus pudesse poupá-los de um tamanho castigo, ainda assim, o povo, por causa da sua rebelião, um povo obstinado, um povo teimoso, insistiam em fazer aquilo que estava em seus corações, abandonando a palavra de Deus. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, eis que ponho na tua frente a bênção e a maldição. A bênção vem, aleluia, como resultado da obediência. Não existe bênção de Deus, aleluia, se não vir por meio da obediência. Da mesma forma, a desobediência traz consequências danosas e terríveis, aleluia, sobre aqueles que escolhem este caminho de se levantarem contra a vontade de Deus. Todos sabem, queridos e amados irmãos, que agora o reino do sul Judá é levado ao cativeiro no período do rei chamado Nabucodonosor, que quando, aleluia, ele invadiu Jerusalém e ordenou ao seu capitão que queimasse tudo, inclusive o tabernáculo, o templo construído por Salomão foi destruído, queimado, foi saqueado, tudo que havia de metal precioso, a prata, o bronze, o ouro, todas aquelas especiarias foram levadas cativas e tudo foi reduzido a pó e a cinza. Fora isso, os seus moradores foram levados nos milhares como cativos para a Babilônia. E agora, queridos e amados irmãos, ao verem o terrível estado que ficou Jerusalém, muros derrubados, o templo destruído, não havia mais sacerdote. O rei, por sua vez, chamado Ezequias, foi capturado, arrancaram os seus olhos e ele morreu, aleluia, como prisioneiro. Por isto, querido e meus amados irmãos, aí aparece o livro das Lamentações. Eram cânticos fúnebres, era lamento, pranto, tristeza e choro ao ver o triste e trágico, aleluia, situação que se encontrava Jerusalém, a cidade do grande Deus. Porém, queridos e meus amados irmãos, em meio a este cenário de destruição, aleluia, aleluia, a Bíblia nos diz no capítulo 3 do livro de aleluia, de Lamentações, que eles, neste momento, aleluia, Jeremias, ele diz: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Como eu posso olhar para um cenário como esse e ainda acreditar que isso pode mudar? Como eu posso olhar por um cenário como esse e ver o triste fim daqueles que se voltaram as costas para Deus? Como
o pecado, quando é dado a ele legalidade, quando ele é aceito, quando não é mais visto como algo agressivo, e ele vai adentrando, endurecendo os corações, e daqui a pouco, a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, queridos e amados irmãos. Porém, a Bíblia nos diz, aleluia, neste livro, trago à memória aquilo que me traz esperança. Esperança é olhar e mesmo vendo as circunstâncias difíceis, mesmo vendo as circunstâncias contrárias, crer que o amanhã pode ser diferente. E na continuidade da leitura que fizemos, ele continua, aleluia, dizendo, e traz à memória o que traz esperança. Sabe o que traz esperança? É o que ele disse aqui, as misericórdias do Senhor. É a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você olhe, você fraquejou na fé, você cedeu às tentações, você falhou e agora olha ao seu redor cenários de destruição, por ter dado ouvidos àquilo que Deus não falou, por ter se rebelado contra Deus. Mas eu trago uma palavra de esperança. Ainda há misericórdia para quem se arrepende. Misericórdia é quando Deus olha para nós e mesmo sabendo que merecemos a ira, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. Clame por misericórdia, clame por misericórdia. Deus, não existe casamento tão destruído, não existe família tão destruída, que o Deus das misericórdias não possa restituir, não possa erguer, não possa levantar novamente. Quando Deus age de misericórdia, cenários de destruição, Deus transforma em cenários de vida. Eu quero convidar você a ler a Bíblia Sagrada, Ezequiel capítulo de número 37. Aleluia, abra a sua Bíblia. Ezequiel capítulo número 37. Aleluia, versículo de número 11. Aleluia, deixa a sua Bíblia aberta, porque hoje, pela graça e bondade de Deus, eu quero encher o seu coração, aleluia, da palavra de Deus que ainda lhe traz esperança. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Este relato é a visão do profeta Ezequiel, olhar e ver o vale de ossos secos. Sabe por que eles estavam secos e mortos? Está aqui a explicação. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Porém a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor, ao olhar para aquele cenário, o que tu vês, homem de Deus? Eu vejo, o que eu vejo é um cenário de morte, ossos sequíssimos. E o Senhor disse, poderá reviver estes ossos? E o profeta disse, Senhor, tu sabes. E ele diz, então profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos.
porque eu vou unir novamente o que estava separado. Eu vou trazer à vida o que estava morto. Vai ser osso com osso, nervos vão nascer, carnes vão cobrir novamente. Palavra de esperança. Aonde o pecado operou para a morte, Deus opera a vida pelo Espírito Santo. Oh, se me ama, shebiamana, surebiamana. Ah, se a igreja pudesse passar e às vezes olhar um homem jogado à margem da sarjeta, vítima, aleluia, deste mundo mal, se entregou aos prazeres pecaminosos. Talvez o usuário que está ali noites e dias sem dormir na beira da rua, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Ainda tem esperança. Jó disse que a árvore, mesmo sendo cortada, ao cheiro das águas. É o Espírito que traz esperança novamente. Ele traz esperança novamente. Oh, o Espírito de Deus, isso é uma palavra profética. Ele vai soprar sobre Itaituba. Deus vai usar a nossa mocidade, praças, nas ruas. Sopra Espírito de Deus, sopra Espírito de Deus. Dizem que não tem esperança, dizem que está morto. Tem esperança, tem esperança. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança, e o que me traz a esperança de me levantar é a misericórdia, é a misericórdia, é a misericórdia. Profetiza na sua casa sobre a vida do seu esposo. Para de usar palavras de destruição dentro da sua casa. Pastor, eu não tenho mais esperança de ver mudança. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando o Espírito de Deus entra, pode estar sequíssimo, morto, Ele transforma em um exército. Um exército Deus vai levantar nesta cidade, de pessoas desesperançosas, que ninguém mais acreditava. Mas o Espírito de Deus traz confiança novamente, traz esperança novamente. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia. Versículo 13 diz assim, 4:13, 1 Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança realmente está morto. Mas a igreja tem uma esperança. Podem nos perseguir, podem tentar nos maltratar, a nossa esperança está em Deus. O nosso Deus muda sistemas, governos, quebra a economia. Deus está no trono. Isaías viu Ele no trono, Jacó viu Ele no trono, João viu Ele no trono. A nossa esperança está em Deus. Não devemos ser como os ignorantes que não têm esperança. Quem não tem esperança se desespera em meio às situações desta vida. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo número 5.
Oh, eu sinto o Espírito de vida. Eu sinto o Espírito de Deus hoje aqui soprar. Oh, Deus vai renovar as suas forças, porque quem tem esperança em Deus renovará as suas forças, correrá e não se cansará, subirá como asas, como que de águia. Romanos capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pastor, eu estou fraquinho. Eu vim hoje, aleluia, ao culto, aleluia, eu não sei se eu vou conseguir prosseguir este ano. Trago ao teu coração aquilo que te traz esperança. A nossa esperança está nos céus, a nossa esperança está em Cristo. Nós esperamos naquele que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele vai cumprir. Eu sinto esperança sendo renovada. Volte a lutar por esse casamento. Volte a lutar pelo ministério. Aleluia, que muitos olham, não tem mais esperança. Tem esperança, tem esperança. O Espírito de Deus vai soprar. Tem esperança, tem esperança. Romanos capítulo número 8, verso 24. Porque em esperança somos salvos. A nossa salvação é baseada em uma esperança e uma promessa que vai se cumprir. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Espera mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Não perca a esperança, continue firme, nossa esperança está nele. 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo número 15, versículo número 13. Olha como é a vida de quem tem esperança. Porque quem tem esperança olha para a tribulação e vê uma oportunidade de Deus ser glorificado. Olha para a tribulação e não murmura, mas antes vê Deus, como o Senhor pode ser glorificado nisso. Romanos capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo. Gozo é alegria. Quem tem esperança, aleluia, sabe que as momentâneas tribulações não são nem para se comparar ao peso de glória que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Logo essa vida vai passar, e o que é temporário vai passar, e vamos viver a eternidade. O Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz. Quem tem esperança está em paz. Quem tem esperança está com o coração tranquilo. Sabe o que disse Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Mas Jó, olha a sua situação. A minha esperança está nele. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Paulo escreveu preso em Roma, dizendo: eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu depósito
propósito até aquele dia. Aleluia, aleluia. Para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Agora, nós já vamos para o final. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 ao 23. Abra aí. Folheie a sua Bíblia, enche o seu coração da palavra. Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, enche o coração. Tira pensamentos que não são de Deus. Tira setas malignas que, aleluia, o inimigo tem colocado em seu coração. Aleluia, tire isso. Volte a crer, volte a ter esperança, volte a lutar. Aleluia, nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. Aqueles que têm a sua esperança apenas nesta vida são os mais miseráveis possíveis. Nossa esperança está no céu. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 17 ao 23. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos peregrinos, amados. Este evangelho que estão pregando por aí, que o reino de Deus é o aqui e o agora, fuja dele. Pense nas coisas que são do alto, não nas coisas que são de baixo. Cuidado para não se embaraçar com as coisas desta vida, porque o soldado que milita legitimamente, ele não está embaraçado com as coisas deste mundo. Sabe o que ele está? É pronto para qualquer momento, como uma noiva ataviada, preparada, santa, pura e separada, se encontrar com meu amado e dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu mantive as minhas vestes puras, aleluia, aleluia, para me encontrar com meu amado. Verso 18: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós,